Opa, tudo bem? Meu nome é Renato Camacho, eu sou proprietário da Propetec Consultoria e hoje nós temos o canal Propetec Podcast. Ele sempre vai ao ar às quintas-feiras, às 19 horas, e hoje nós temos um convidado muito especial. Por quê? Primeiro, eu sou um entusiasta do marketing. Segundo, que eu tenho uma pessoa que eu tenho muita admiração, que é o professor Kotler. E aí eu tive a gratidão, isso é uma gratidão, de receber o Marcos Bedendo. O Marcos Bedendo é doutor. Eu vou falar um pouquinho então do Marcos. O Marcos é de Piracicaba e ele é torcedor do 15. É isso? É isso aí. Coisa eu boa. nasci em Piracicaba, mas toda a minha infância eu passei por lá. Então fui muito no Barão de Serra Negra para ver o 15 jogar, né? Coisa boa. E como que tá o 15 agora? Tá bem? Não tá tão bem, não tá tão bem. Porque o 15, a gente sabe, como bom Piracicaba, a gente sabe que o lugar do 15 é na primeira divisão, né? Pelo menos do Paulista. E ele não tem conseguido retornar à elite aí do futebol paulista, entendeu? Mas, enfim, continua, né, dentro dos domingos aí no Barão, continua sendo glorioso ir lá ver o 15. Então, tá. Então o Marcos, doutor, como eu falei, né, Marcos Bedendo, ele é formado em publicidade pela ESPM, mestrado pela FGV. O seu doutorado é pela FEA-USP, isso? É isso aí. Isso. Ele foi executivo por mais de 10 anos entre Unilever, Brastemp, Consul, Balduco, Parmalat. Professor dos MBAs ESPM, FIA-USP, Dom Cabral, IBMEC, INSPER e PUC Rio Grande do Sul. Atualmente é consultor, né, de branding, marketing, pesquisa de mercado, né? E além de ser coautor, nada mais, nada menos, do livro do Kotler, lançado agora em agosto, foi isso, Marcos? Foi finalzinho de junho ele começou a vender, na verdade, em julho a gente começou a fazer os eventos de lançamento. Isso. Por sinal, eu já fiz a leitura logo que foi lançado. E o livro, ele é o tema do nosso bate-papo, que é o marketing Human to Human. É isso? Uma jornada para o marketing? Isso, estou falando muito marketing age to age, né? Ou marketing human to human, né? De humano para humano. Né? Humano para humano, human to human. Então, vamos lá. Atualmente também ele é referência nos livros. Ele tem 2 livros na área de branding. Esses 2 livros são... Tem aqui anotado, fiz uma colinha. Fiz uma colinha. É isso aí. O livro... Vamos lá. Branding, como fazer na prática. É isso aí. Branding para empreendedores. Certo? Isso mesmo. E ele também é proprietário da consultoria, que está o link aqui, ó. Certo? É isso aí, brandwagon.com.br. Isso mesmo. Show de bola. Marcos, eu não tenho palavra, né, para agradecer a sua disponibilidade de agenda. Sei que é muito corrida. Sei que você eu vi a agenda sua e sei que você está rodando
o Brasil e daqui uns dias estarei presente no evento em Presidente Prudente, né, no lançamento do livro. Mas vamos lá, conta essa jornada para a gente do livro, de como, né, tudo começou, né? E aí depois a gente entra um pouquinho na questão do tema principal, né, do livro. Como que começou essa jornada do livro com o Kotler? Tá. Na verdade, acho que eu tenho, né, alguns contatos, assim, sempre com alguns acadêmicos de fora, com pessoas que estão mais ou menos na vanguarda do que é o marketing, né, que estão escrevendo sobre isso, que tem livros sobre isso e tal. E uma das pessoas que eu tenho a sorte de ter um contato é chamado Waldemar Furch, tá? Que é um alemão, que é um dos autores aí do livro, tá? Sim. Então foi o professor Waldemar, que hoje ele é alemão, né, mas hoje ele mora no Chipre já faz algum tempo, é professor de uma universidade lá do Chipre. E aí a gente estava discutindo, estava conversando sobre marketing, então ele falou, pô, eu tenho muita vontade de lançar o Marketing Age aí no Brasil. Eu falei, cara, eu te apresento as editoras e tal, faço contato para você. Ele falou, não, mas eu queria que tivesse uma pessoa local que pudesse justamente adaptar o livro ao contexto brasileiro, né? Porque, por exemplo, uma coisa a gente escrever pensando no nosso país, no nosso repertório, né? Eu queria que tivesse alguém que pudesse trabalhar e estruturar isso dentro da lógica até, né? Ou das particularidades do mercado brasileiro de marketing, das marcas que tem aí, né? Do desenvolvimento dos negócios, como estão ocorrendo aí. E eu falei, então eu queria que você participasse disso também como um coautor aí. Então foi uma alegria muito grande que eu acabei tendo, né, de receber esse convite do professor Waldemar. E depois aí, é claro, né, com o desenvolvimento do livro, a gente acabou tendo, felizmente, um volume aí de contatos com o professor Kotler também, para fazer os ajustes necessários, para fazer etapas de lançamento, para fazer alinhamentos, né? Então, tive essa chance, né, que ele ainda, aos 93 anos, ele é extremamente produtivo, enfim, né, tá sempre presente quando a gente precisa dele ou solicita a ajuda dele, a orientação dele. Então, é uma pessoa que, assim, para quem também, né, como você comentou aí, eu no meu caso também sou formado em marketing desde sempre, né, li os livros do Kotler, então ter tido a chance de enfim, desenvolver, na verdade, um pouco de um trabalho junto com ele, é uma coisa, assim, meio indescritível, né, então realmente é um prazer muito grande poder ter sido convidado aí para fazer parte desse livro, que já foi lançado fora, né, então esse livro já existe fora do Brasil, e aí eu tive a oportunidade aqui de trazer isso dentro do contexto mais brasileiro, com exemplos brasileiros, né, e deixar isso mais conectado ao que as empresas daqui de fato precisam. E, na verdade, hoje em dia, de uma forma geral, o marketing como um todo, ele tá muito nessa questão aí automatizada, muito engessada, muito querendo escala, e aí o livro vai totalmente, né, de desencontro a essa loucura frenética que o mercado, né, fala, né? Então, enfim, eu tinha lido algumas coisas sobre o marketing online, enfim, sobre o marketing de venda, sobre algumas referências, mas aí eu me deparei com o livro que vocês lançaram no Brasil e vi realmente essa necessidade de querendo ou não humanizar um pouco, né, essa jornada, né, que as pessoas estão querendo aí muito resultado e às vezes deixam as pessoas na mão, enfim, através de robôs, enfim, não tem mas enfim. Ô Marcos, fala para mim, o que seria, né? Qual que é a diferença do tema, né, do livro e do marketing tradicional? Né? Porque a gente, na verdade, pode falar, fica à vontade. Então, eu acho que a grande questão, a diferença, assim, né, é que o marketing ele acabou seguindo, dentro do seu processo de evolução, assim, por uma linha, especialmente quando a gente começou a trabalhar muito a questão do digital, né, e a gente se digitalizou, na verdade, a gente começou a ter uma possibilidade muito grande de automatizar certas tarefas.
e também de acompanhar as pessoas durante o seu trajeto de compras, tá? Então, antes a gente basicamente olhava o mercado, entendia que as pessoas tinham um certo padrão de como que elas seguiam para fazer as compras, a gente tentava, é claro, né, trabalhar ali para que você guiasse ela para o caminho que você entendia ser o mais adequado, para ela, obviamente, escolher o teu produto em relação aos outros concorrentes e tal, e esse era o processo tradicional do passado, tá? Com a evolução do marketing digital, eu comecei a ser capaz de, justamente, de identificar cada etapa do processo de compra da pessoa. Então, como é que ela fez a pesquisa prévia, como é que ela se envolveu ali com a categoria, como é que ela olhou as diferenças entre os produtos, como é que ela fez o processo de compra, como é que ela fez o processo de pagamento. Então, quando você digitalizou essa jornada, você começou a ter a chance de observar a jornada muito de perto e acompanhar esses pontos. E isso daí tinha uma chance muito grande, por exemplo, de você fazer uma coisa muito humanizável, né? Então, de você olhar para aqueles dados e falar assim, peraí, essa pessoa está precisando disso, ela quer aquilo, esses são seus interesses, e tentar trabalhar aquilo. Mas, em vez de você fazer isso, a gente acabou indo com uma outra linha, que foi desumanizar o processo do marketing. Em que você, na verdade, começou a olhar as pessoas como pontos, né? Sempre estou usando essa analogia, que é o tal do funil de vendas. Então, você tem um funil de vendas em que você tem lá, né, etapas que você determinou daquele funil de vendas baseado nas compras que você acompanhou dos seus consumidores. E aí você, como marketing, se atribui a tarefa de que você é obrigado a fazer o cara passar de cada uma das etapas do funil até ele chegar na compra. Então, ao invés de você começar a olhar aquela pessoa como uma pessoa que tem um processo específico de fazer escolha, uma necessidade, enfim, individual com aquele produto, com aquele serviço, né, que tem o seu tempo, né, e tem o seu jeito de fazer as escolhas, você começou a imaginar que por essa capacidade que eu tenho de acompanhar ela, que eu podia fazer alguma coisa que fosse padronizada. E que todo mundo que recebesse aquele tipo de oferta daquele mesmo jeito, poderia eventualmente seguir pela parte do funil. E que se alguém não está seguindo pelo funil, o problema é que eu não fiz os contatos suficientes. Então, o que você acabou fazendo? Falou, olha, então o que eu tenho aqui? A pessoa precisa, por exemplo, entrar no meu site para poder ver lá os serviços que eu tenho. Então, eu fico fazendo um monte de campanha para tentar fazer com que o cara clique no meu site, clique lá no banner e vá para o meu site. Agora, o cara não quer clicar no banner, ele não quer ir para o meu site. Mas eu fico interrompendo ele, botando um pop-up, botando banner e tal, boto o xizinho de fechar no lado errado, eu clico, abro o site e tal, como se isso fosse algum tipo de ferramenta de conversão. Aí quando o cara está no meu site, eu falo, não, agora eu preciso que ele preencha lá um formulário. Então eu crio os hacks, não é? O que é o hack? Olha, então agora, se você, te dou um material aqui, uma pesquisa única, um livro único aqui meu e tal, não sei o quê, e você baixar esse livro aqui, você vai ter que botar o teu e-mail aqui. Certo? Aí você vai lá, faz o cadastro e tal. Por quê? Porque, né, você estipulou que para a pessoa comprar a tua consultoria tem que entrar no seu site e tem que baixar o teu e-book, não é? Então você fica fazendo coisas para ver se o cara baixa o teu e-book para dar o cadastro para você. Falou, opa, agora é um lead quente, não é? Ele já entrou no meu site, ele quis baixar o e-book e tal. Agora o que eu preciso fazer com ele? Cara, agora eu preciso fazer a venda. Então, eu vou insistir no contato que ele me passou, porque ele quis baixar o e-book, programa de venda. Então, eu vou mandar e-mail para ele, eu vou fazer ligação, eu vou... Então, o que eu estou fazendo, na verdade? Eu estou imaginando que por eu ter um processo desenhado, eu consegui obrigar a pessoa a passar pelas etapas desse processo, ela chega no final e ela faz a compra. Só que não é assim que compras são feitas, né? Então, o que você fez nesse processo? Você desumanizou. Ao invés de você tratar bem um consumidor e oferecer um produto que ele tem interesse em comprar, eu, na verdade, vi ele como um ratinho de laboratório que eu tenho que obrigar ele a andar num roteirinho lá para chegar em algum lugar. Então, na verdade, esse é um pouco da crítica ao estado atual do marketing. Então, o que tem no marketing Age é uma perspectiva de humanização, que não é necessariamente nova. Se você pegar como que as empresas do passado, até algumas empresas atuais, elas fazem, elas trabalham de forma mais humanizada. O que significa humanizado? Eu entendo que, na verdade, as pessoas têm seus interesses, suas vontades, seus gostos, seus desejos, e eu preciso fazer a vida delas ser mais fácil. Ter um bem-estar melhor, ter uma sensação diferente, levar algum tipo de alegria para ela. Então, no final das contas, o processo de consumo está ligado a esse tipo de coisa, que é o básico do consumo, tá? Mas a gente acabou deixando isso de lado para focar muito no funil de vendas e como que esse funil vai performar e a máquina de vendas que eu vou ligar. E aí você começa justamente a obedecer os seus prazos em vez de obedecer o prazo do cliente. Então, por exemplo, a história do fechamento, né? Não, eu tenho uma meta aqui para bater e eu preciso que esse cara feche comigo esse mês aqui, porque a minha meta diz que tem que fechar esse mês. Mas ele não está pronto para comprar ainda. Ele quer comprar daqui 5, 6 dias, que é o mês que vem já e tal. Não, mas não pode, tem que fechar esse mês. Então eu vou dar uma oferta, eu vou encher o saco, eu vou fazer o contato e tal. Então esse é um pouco do processo inicial. Então essa forma de estruturar, ela, na verdade, tem afastado muitas pessoas das empresas.
e dado, na verdade, ao marketing uma percepção muito pior do que ele já teve no passado. Nunca foi muito boa a percepção do que é o marketing, tá? Mas ele tem ficado muito pior, porque justamente são as pessoas que atrapalham, que incomodam, que exageram nos contatos, que são antiéticos, que fazem qualquer coisa para o cara poder fazer a conversão. Então a gente acabou colocando o marketing num lugar muito ruim. E a ideia do marketing Eastway é justamente isso, é resgatar um marketing em que você, na verdade, leva em consideração ou dá atenção àquilo que o cliente realmente precisa. Né? Então, essa é um pouco do contexto que está ali. Agora, esse papo não é novo, né? Acho que o que tem no livro que é diferente é que ele vai meio que dar os passos de como fazer, né? Desde o processo de você mudar a mentalidade da empresa até os passos para você executar isso no dia a dia das áreas ali, das relações com os stakeholders. É porque os modelos atuais, assim, fazendo um contexto de quando eu estudei lá, eu fiz pós-graduação, na verdade, o conceito básico, que é a base, que sempre é o foco venda, tratar bem entender o comportamento do consumidor, entender os desejos, as demandas dele, né? E isso hoje virou o quê? Virou todo mundo é igual, né? Você pega lá um segmento, eles chamam, monta um nicho lá e dispara telefone, e-mail, enfim, e acaba sendo um negócio chato até, né? Chato. Uhum. E outra coisa, tem gente que vai até 8 horas da noite te atormentando, tentando vender. Chega final de mês, é uma loucura, igual você falou, a questão de bater, né, as metas. Isso. Deixa... Pode falar, Marcos. Isso, que aí o que vai acontecer? Quando você está olhando somente o curto prazo, você desumaniza as pessoas. Porque não me interessa o que essa pessoa vai fazer com a minha empresa no mês que vem, no ano que vem, daqui 2 anos, 10 anos, entendeu? Eu estou olhando aquele fechamento, aquela venda, aquele processo e tal. Então, eu olho muito para o curto prazo. Quando eu olho para o curto prazo, eu desumanizo, né? Eu esqueço de olhar aquilo lá como um indivíduo. Eu vejo ali como, né, o objeto que tem que fazer uma certa coisa para eu bater minha meta, tá? Então, a ideia também do marketing está muito ligada a um processo mais de uma gestão mais de longo prazo, que felizmente é muito mais fácil de você implementar em empresas onde você tem o dono presente do que em empresas, por exemplo, que você tem acionista e tal. Porque todo esse contexto mais ligado ao acionista, ao capital aberto, ao CEO profissional e tal, muitas vezes todas essas pessoas, né, começando no CEO e aí vai para os diretores, vai para os gestores, vai para todo lado, está baseada no curto prazo, né? Porque o CEO ele tem que entregar resultado naquele ano. Ele tem que mudar lá o padrão da empresa no quarter seguinte, né? Então, na verdade, toda a lógica acaba sendo voltada para o curto prazo. E ninguém olha a empresa no longo prazo. Então, esse movimento, né, a gente tem conversado com muita gente, né, muito CEO, muito diretor de marketing e tal, ele acaba sendo muito bem aceito, especialmente em empresas que você tem um dono presente que está ali para a vida, né? Ele não está ali para o próximo quarter ou para o próximo ano fiscal. Ele está ali para o resto da vida. E aí ele começa a perceber muito mais claramente do que, às vezes, o executivo profissional, que se ele fizer do jeito que ele está fazendo, ele até pode bater a meta no curto prazo, mas no longo prazo ele vai ter uma animosidade presente com relação aos seus clientes, seus consumidores. Né? Sim. E na verdade, eu tenho pesquisado alguma coisa, lido alguma coisa, né, nesse sentido. Depois que eu li o livro, eu acabei tendo uma visão um pouco mais diferenciada, né? E tenho tido resultado, não posso mentir para você. Questão tem muita empresa, não muita, mas tem algumas empresas fazendo a jornada do cliente, né? De entender que o cliente não é só uma compra, que ele tem um ciclo de vida, ele pode comprar, exemplo, o brasileiro tem pesquisas que o brasileiro troca de carro a cada 3 anos, 3 anos e meio. Então, se eu pensar que o brasileiro ele tem uma taxa de evolução aí, né, ou de vida até seus 80 anos, partindo desse princípio que ele vai comprar pelo menos de 5 a 6 carros. Ele vai trocar de 5 a 6 carros. Então, eu tenho que partir desse princípio que a jornada do cliente não é só bater a meta do mês. Isso. E que eu não tenho que conquistar ele só naquela faixa de tempo. Uhum. Eu tenho que conquistar ele dentro dessa jornada.
Isso. E me fez, o Marcos, repensar e voltar lá atrás. Inclusive, o coordenador da pós, foi meu coordenador da pós, que foi meu orientador, nós vamos falar sobre essa evolução que ele sentiu, porque tem a pós ainda aqui no interior, né? E conversar com ele como que ele sentiu, porque ele teve que adaptar a evolução. Você imagina, eu fiz em 2003 a pós-graduação, há 20 anos atrás. Então ele falou assim, Renato, e como eu trabalhava em uma universidade aqui no interior, e ele também era professor meu convidado, porque eu era coordenador da pós e ele era meu professor. Inclusive, ele continua sendo. E aí ele falou assim, Renato, de quando você fez até agora, a gente teve que fazer várias adaptações. A base do marketing, ela continua a mesma, mas só que nós tivemos que mudar muitos conceitos, colocar novas automações, a parte de automação, a parte de, enfim, né? A parte do digital, que até então não tinha, e tivemos que fazer toda essa alteração, porque a gente chegou no momento que a gente não tinha mais aluno, porque a gente, enfim, não evoluiu nesse contexto. Mas aí é uma jornada bem bacana. Ô Marcos, outra coisa, conta para, né, assim, como que quais são os benefícios hoje, as empresas que vêm adotando essa questão da humanização no atendimento? Você tem algum case, algum cliente, alguma coisa assim, enfim? Aqui no Brasil a gente tem começado esse movimento, tá? Nós estamos com 3 clientes já, assim, né, basicamente discutindo já o processo de implantação, ou pelo menos alguns já começando com alguns tipos de formas de pensamento, de relacionamentos que estão mais alinhados ao que é a humanização. E aí acho que um ponto importante a gente fala do atendimento, a gente não fala só do atendimento ao cliente, tá? A gente fala, por exemplo, de todo o conjunto de stakeholders que estão ao redor da empresa. E aí é interessante porque, nesse caso, tem um cliente específico, eu não vou poder abrir muito. Não, de forma alguma, tranquilo. Mas eu acho que só para ter uma noção, por exemplo, nesse cliente, o principal ponto inicial, tá? Porque a gente está começando também agora o trabalho, é com o distribuidor. Porque o que acontece? No cliente, ainda é difícil você incutir uma visão de longo prazo, sendo que o cliente compra um produto lá, ele vai lá, compra um negócio na prateleira, é uma indústria de alimentos. Então o cara vai lá, compra um produto da prateleira e tal, não sei o quê. Então, sim, é difícil você estabelecer um relacionamento com ele, já que ele vai escolher aquele produto ali com uma certa frequência, mas vai lá ter a gôndola, a gôndola disputa lá com uma série de concorrentes e tal, e pega aquilo lá e pronto, tá? Mas ele tem um envolvimento prévio com um pessoal chamado distribuidor, né? Que é um cara que aí ele vai ter um tipo de relacionamento com a empresa que é diferente do que o relacionamento com o consumidor. É um relacionamento mais próximo, que tem que ter uma relação de ganha-ganha, que tem que ter um contato em que a gente entenda os objetivos e interesses dessas outras pessoas junto com o nosso, tá? E aí, como que eventualmente é feita a gestão de distribuidor e é feita, assim, porque eu também já passei por empresa, então a gente sabe que é meio assim. Isso é feito com meta, né? Tem meta, tem KPIs, tem OKRs, chame do que quisermos, né? Que normalmente são impostos, de certa maneira, pela empresa, pela indústria, que certifica aquele distribuidor, tá? E aí isso é meio que cobrado ao longo do tempo, e aí se o distribuidor não está performando dentro lá dos elementos que está lá, desde venda, positivação, colocação de material promocional no ponto de venda, aquele monte de coisa que a gente tem lá e tal, você começa a ameaçar o cara com sanção, com redução de volume, com redução de área de atuação, não é? Então essa é um pouco de uma relação que não é uma relação necessariamente de ganha-ganha, tá? E em muitos casos o que acontece também é o seguinte, às vezes quando o setor faz um bom trabalho, e ele constrói lá um volume muito grande numa região, não é incomum da empresa ir lá tirar o distribuidor e botar uma filial de vendas, tá? Então, o que acontece nesse caso? É uma relação em que, ainda que você tenha um interesse mútuo, esse interesse mútuo, ele é pouco dividido. Cada um está olhando o seu, está fazendo o seu, está fazendo, né, aquilo que é necessário para sustentar aquela relação, mas não existe uma relação humanizada, não existe uma parceria ali colocada.
tá? E a gente estava discutindo justamente esse tipo de ponto. Não, estou aqui para reimplantar nosso sistema, vamos fazer uma pontuação para dar bonificação para o cara e tal. Aí a pergunta que gerou até o projeto foi o seguinte, mas você conversou com ele para saber qual que é o papel que a tua empresa tem no portfólio de distribuição que ele tem? Qual o objetivo que ele tem com o teu produto? Onde que ele percebe que tem, por exemplo, gap de mercado que você poderia atuar? Ou seja, pelo menos você dividir com ele, né, essa realização de objetivos para até entender dele se faz sentido para ele, então, continuar com um distribuidor teu, ou se não faz mais sentido, ou se tem que alinhar alguma coisa. Aí você fala, puxa, é verdade. Então, ao invés de eu chamar esse cara para conversar, eu sempre chamo esse cara para apresentar qual é o plano do próximo ano, faço um oba-oba lá, não é? Então eu chamo o distribuidor, faço uma oba no hotel, chamo lá um palestrante, e aí fazemos lá um jantar, e tal. Eu dou para ele uma meta, um monte de objetivo, um monte de métrica, e pumba. Eu nunca falei com o cara, né? Eu nunca sentei com ele e, francamente, abri as minhas necessidades e as dele. Então, o que acontece nesse caso? Você tem uma relação que não é humanizada. Então, a ideia aqui é justamente essa. Pô, e aí? Vamos sentar para conversar? Vamos entender os objetivos de cada um, as demandas de cada um? Vamos entender quais são o que leva ao sucesso na cadeia como um todo? Então, isso é uma visão de ecossistema empresarial, né? Então, você não olha, na verdade, a empresa como um conjunto de fornecedores, distribuidores, consumidores, que é desumanizante o processo como um todo. Mas uma cadeia de um ecossistema, uma comunidade, em que todo mundo que está ali convivendo naquela comunidade tem que extrair alguma coisa dela. E aí eu tenho que saber, se eu sou uma indústria, no caso, que é o caso deles, como eu sou um gestor da comunidade, porque sou eu que tenho o produto, não é? Eu que compro a matéria-prima, transformo aqui e coordeno o processo de venda e faço para esse consumidor e tal. Então eu estou gerenciando essa comunidade. Mas para eu gerenciar bem essa comunidade, eu preciso entender o que as pessoas querem, né? Não sou o consumidor final. Eu posso fazer lá a pesquisa para ele, para entender qual que é o sabor que ele quer do produto, qual a variante que ele quer, qual a inovação que ele quer e tal. Mas não é só isso. Eu tenho um fornecedor que me dá matéria-prima, eu tenho meu distribuidor que vai distribuir o produto na região, que vai fazer a positivação, que vê... Então, tudo isso, na verdade, se você conseguir alinhar, a gente fala que a gente tem um ambiente de negócios muito melhor. Sim. Uma relação de confiança, transparência e uma capacidade muito maior de disputar o mercado. Que é o que, no final das contas, todo mundo que está nesse ecossistema quer. Tá? Então, acho que esse é um pouco da ideia central, assim, por trás dessa mentalidade do human to human, sabe? Sim. Porque, na verdade, assim, quando você terceiriza alguma etapa, aí no caso, o distribuidor, o final do processo, ele não é padronizado. Então, se você imagina uma empresa dessa que trabalha a nível Brasil, um faz a entrega de uma forma, outro faz de outra, outro... E aí perde toda essa característica, igual você falou, de cadeia, né? Mas essa é uma coisa que é interessante, isso também está um pouco na relação da humanização e até no processo de gestão atual. Será que não deveria ser diferente para cada região específica? Também, então, também. A gente sempre pensou muito, né, especialmente em negócios globais, nacionais e tal, em padronizar. Hoje a gente começa a pensar um pouco diferente. É claro, certo? Porque, assim, tem coisas que são melhores práticas e tem que seguir melhores práticas, porque a gente sabe que ela funciona. Agora, em muitos casos, tem variações locais, regionais, específicas e tal, que hoje podem ser levadas em consideração. E aí está o ganho da troca. Porque aí eu posso ter, na verdade, justamente essa visão de quem está lá na ponta fazendo o contato final com o consumidor, com um pequeno varejo, e lá fala assim, olha, aqui tem uma super oportunidade de fazer de um jeito diferente, um material diferente, uma forma de vender diferente, e que, poxa, pode trazer um enorme ganho e funciona aqui, porque aqui eu tenho, por exemplo, um ambiente de concorrência ou até um elemento cultural de envolvimento com o tipo de produto. É diferente. Então, hoje a gente fala muito isso. Essa é um pouco da humanização. Então, assim, ainda que eu tenha alguns padrões que eu quero seguir, isso faz parte de qualquer empresa, a gente não está falando que você abrir mão da essência da sua marca, da essência da sua empresa, mas, assim, vamos ouvir o outro lado, porque, eventualmente, você ter essas possibilidades de você deixar, né, que se individualize um atendimento específico, um canal específico, um caso específico, ele ajuda, ele não atrapalha, tá? E antes a gente não gostava de fazer isso, porque era muito difícil você gerenciar, né? É difícil gerenciar, porque é isso, cara, se um faz de um jeito, outro faz de outro, como é que eu gerencio, né? Por que era difícil gerenciar? Porque é isso, eu tinha menos sistema, menos tecnologia, menos capacidade de acompanhar em tempo real, sei lá, volume de vendas e tal. Hoje em dia não tem esse problema.
Então me permite manter a minha gestão, ao mesmo tempo que eu individualizo o atendimento, por exemplo, específico em certas regiões. Então, essa é um pouco também do que a gente fala da individualização, né? Que está presente também no que é o Marketing Strategy, em outras teorias também. Esse é um pouco do ponto, né? Hoje eu posso individualizar. Na verdade, hoje eu devo individualizar, né? Quanto mais eu conseguir ser voltado para as necessidades específicas das pessoas ou da pessoa, né? Melhor. Melhor eu vou servir ele, mais valor ele vai perceber no meu produto. Você imagina, só para fazer um adendo da sua fala, você imagina a gente ver as esferas, né? As pontas do Brasil, né? Você imagina eu pegar um entregador de uma marca X, que o padrão de roupa dele é o seguinte, é manga comprida do entregador, a roupa padrão. Uhum. E aí eu pego o Nordeste, que faz 50 na sombra, e ele tá com a mesma roupa. Isso. Não, lá eu não poderia colocar uma bermuda num cara desse, colocar uma malha, alguma coisa, né, para proteção contra o sol, mas enfim, mas é só para entender o contexto. Né? E as coisas que hoje são possíveis, por exemplo, você pega aí, eu estou pensando em Prudente aqui, porque, né, teve toda a questão da seca, queimadas e tal. Cara, é uma região seca, naturalmente é uma região seca. Sim. Será que isso não influencia o consumo de um conjunto de produtos, ou até, por exemplo, um produto alimentício, né? O quanto que ele vai manter a sua característica inalterada ou não, que é diferente do litoral, que tem maresia, que tem umidade, que tem não sei o quê. Então, quer dizer, você tem justamente esse conjunto muito amplo de possibilidades, né? Num país continental como o Brasil, e que, eventualmente, isso leva você a ter o potencial de atender melhor as pessoas de cada região, levando em consideração, por exemplo, nesse caso, usei o clima como exemplo, mas posso usar elementos culturais, posso usar elementos, enfim, né? Enfim, então essas são as possibilidades que a gente tem com o uso tecnológico atual. Ser cada vez mais individual, mais específico, mais preciso, né? E aí, junto com isso, mais humano, não menos humano, né? Sim. E essa ideia, né, do Kotler, do livro, igual você falou no início, né, na questão mundial, né, um livro mundial, ele tem a preocupação de trazer um coautor, no caso, você, e adaptar a realidade do país, né? Eu tenho quase certeza que o clima dos Estados Unidos agora é totalmente inverso ao nosso. E do coautor também, está no Chipre, né? Que você comentou? Está no Chipre, é alemão, né, na verdade, né? É alemão. Você imagina a Alemanha como que está agora, né? Então, essa importância, então, de fazer o livro de uma forma regionalizada ou de país, né? Nessas questões. Não, e é isso, assim, por exemplo, se não tem um coautor local, a gente não ia estar conversando aqui sobre o assunto, detalhando ele para um grupo específico de pessoas da região aí que se atua aí de perto de Prudente e tal. Então a gente não ia ter esse tipo de conexão. Então o livro ele ia ficar muito mais distante da realidade e talvez é isso, ele ia ter um impacto muito menor. E a ideia do livro é causar impacto, por isso que faz sentido você ter um coautor local, né? E que é isso, que está adaptando, que está entendendo como é que como está se envolvendo, está evoluindo aqui junto com a cultura de marketing de negócios aqui do Brasil. Então, esse é um pouco é isso mesmo, assim, é você humanizar o processo do livro, né? Então, ele está seguindo um pouco os seus próprios princípios. Tá, para não tomar mais seu tempo, eu vou fazer as duas perguntas para a gente finalizar, tá? Para a gente cumprir o combinado. Primeiro, para o marketing atual que a gente está agora, desse marketing digital, e para o marketing proposto pelo livro do Kotler, existe diferença de custo para você implantar? Não, essa questão não existe, né? Porque como ele é uma forma de pensar, né? Quando a gente fala de instrumentos que estão ligados à parte mais da gestão, ele é uma forma de pensar, ele é uma forma de você, enfim, formatar as decisões da empresa.
Então, não é uma coisa que demanda investimento. Isso é uma coisa que a gente fala muito em branding também, né? Você Sim, fala, não, sim, mas sim. eu estou no momento de investir em branding. Mas não existe investimento em branding. Branding é uma forma de você entender negócio, você entender gestão. Então, você não vai precisar investir em branding. Você não vai precisar investir no marketing steward. O que você vai precisar fazer, na verdade, é eventualmente mudar algumas das suas práticas, né? Então, isso tem muito mais um custo, às vezes, psicológico, né? Ou até da Sim, gestão empresarial, do que um é. custo financeiro. Então, não tem, né, uma perspectiva de, né, não custa mais caro você fazer isso. O que vai acontecer é que isso vai mudar um pouco da maneira como você entende negócio, como você evolui teu negócio, como você inova nos teus negócios, como você avalia resultados dos teus negócios. Então, é isso que vai mudando um pouco e a gente entende que é uma mudança para melhor. Na verdade, eu acho que a gente vai, de uma forma resumida, a gente vai dar um passo atrás, porque na verdade a gente vai, na verdade nós já temos dentro da empresa o departamento de vendas, o marketing, então na verdade vai ser treinar essas pessoas para elas serem um pouco humanizadas, né? E agora Isso, para isso, e não se entender como silo, né? Se entender como uma empresa única, em cada um ter sim, uma gestão, um stakeholder específico. Então, assim, tem coisas que estão aí já há bastante tempo, não tem, né? O livro ele não é revolucionário dentro da sua perspectiva desse, né? Aqui isso é inédito, tá? Ele é só da perspectiva, pessoal, eu te dou um pouco de como você tem que fazer isso. Você tem que levar em consideração o design thinking para fazer iteração e poder evoluir rapidamente seu produto e serviço, porque senão também, se você não evoluir o produto e serviço, vai sair de mercado, porque o mundo é hipercompetitivo. Você tem que levar em consideração a perspectiva de serviço, porque ninguém está comprando mais bem. O bem é uma commodity, o bem ele é facilmente copiável. Você está vendendo um negócio de serviço, você tem que, na verdade, pensar em como que você vai co-criar esse serviço com a pessoa, né, que é um dos outros valores, e você vai digitalizar. Você vai digitalizar um monte de coisa. Mas a digitalização, ela não leva você a uma desumanização. Então, esse que é o ponto importante aqui também da discussão. Então, esse é um pouco da perspectiva aqui. Então, assim, ele traz, na verdade, as ferramentas para você começar a implantar, né, uma mentalidade, uma forma de gerir diferente. tá. E para finalizar, você acha que o marketing hoje atual, que a gente chama de marketing digital, marketing online, enfim, seja qual for a denominação da região onde quem assistir, enfim, você acha que o H2H, é isso? Uhum. Trabalha junto? Consegue Sim, trabalhar junto? sim, trabalha junto, né? Eu acho que assim, você vai usar, porque o marketing steward ele vai usar as ferramentas que estão disponíveis, então ele vai usar as ferramentas que são as mais relevantes e importantes para aquela empresa específica atuar. Então, assim, na verdade, o que você muda é a maneira de usá-las, né? Então, se antes eu estou usando lá uma marketing digital como elemento de funil, em que eu tenho lá, sei lá, o cara que vai buscar o lead frio, o outro que vai trazer o farmer, o cara que é o closer, o cara que não sei o quê. Eu falo assim, não, cara, o que eu tenho é um relacionamento com o consumidor. Então eu vou mudar a forma de eu olhar para aquela mídia, eu vou mudar a forma de olhar para aquela ferramenta, eu vou usar as ferramentas do mesmo jeito, né? Mas eu vou olhar elas, eu vou usar elas de um outro jeito, mais voltada para essa perspectiva mais humanizada. Mas ele não vamos dizer, a ideia do marketing steward, ele não vai contra nenhum tipo de ferramenta. Ele vai contra, especialmente, a mentalidade, às vezes, do uso mais desumanizador de algumas ferramentas. Mas esse é um pouco o ponto. Entendi. Mas, enfim, eu agradeço o seu tempo. Se a gente se deixar, a gente fica até amanhã aqui falando sobre o tema, sobre marketing, sobre, né? Mas eu agradeço, gratidão pelo seu tempo. É assim, é uma. Você não sabe a satisfação que é falar com enfim, com o Marcos, igual a gente já tinha falado, que teve acesso a uma pessoa de 93 anos que continua produzindo, continua tendo dando a sua contribuição para as organizações de uma forma, enfim, né? Seja de mais vendas, ou seja, do entendimento do contexto
todo esse ciclo de venda, né? Uhum. Mas é o momento dessas empresas, algumas empresas, eu acredito, só para a gente fechar, tentar adaptar esses dois momentos, tá? Marcos, então eu agradeço, tá? Gratidão mesmo pelo seu tempo e vejo você imprudente em breve no lançamento do livro. Combinado. Beleza? Vai ser um prazer te encontrar. Maravilha. Valeu. Tá bom, obrigado. Obrigado, viu? Valeu, obrigado.